Até quando, Senhor? Vais te esquecer de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez esta oração tenha chegado até você, enquanto existem perguntas que ainda parecem sem explicação. Quem sabe algumas situações estejam sendo difíceis de compreender, situações que parecem não fazer sentido, ou talvez existam preocupações, frustrações ou sentimentos que ninguém ao redor consegue enxergar. Não somos os primeiros, nem os últimos a vivenciar isso. Muitas pessoas de fé também enfrentaram dúvidas, esperas e dificuldades semelhantes. Nem tudo fazia sentido. Ainda assim, Deus nunca deixou de estar por perto. Por isso, antes de continuarmos, procure silenciar aquilo que está ocupando a sua mente e permita que este momento seja um encontro sincero com Deus. Neste instante, permita que esta oração encontre espaço dentro da sua vida. Talvez hoje existam situações que ainda não fazem sentido, existam caminhos que parecem incertos, ou circunstâncias que fazem surgir dúvidas e questionamentos. Quando não encontramos direção, é fácil permitir que a inquietação ocupe espaço dentro da nossa mente. Mas existe algo que a oração nos lembra. Mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo, não precisamos caminhar sozinhos. Deus continua acompanhando cada passo da nossa caminhada, inclusive nos períodos em que ainda estamos procurando direção. Seja muito bem-vindo ao Conexão Divina em Oração. Este é um espaço de silêncio, fé e entrega. Aqui nos reunimos para descansar o coração na presença de Deus. Respire profundamente, acalme os seus pensamentos e permita que este momento conduza você a um lugar de paz e confiança. Que este tempo fortaleça a sua alma e renove a sua esperança. O Salmo 13 nasce de uma pergunta que não vai embora. Ela aparece, volta e continua ali. Não porque a pessoa quer pensar nisso, mas porque o tempo está passando e nada parece mudar. A oração é feita, mas o silêncio permanece, os dias seguem, e a mesma situação continua diante dos olhos. Isso começa a mexer com o interior. Não é falta de fé, é o peso de esperar sem entender o que está acontecendo. É olhar ao redor e não perceber resposta, é falar com Deus e não saber se está sendo ouvido. E então essa pergunta ganha força dentro do coração, uma pergunta que insiste, que volta, que não se cala. Talvez hoje exista algo assim dentro de você, uma espera que se prolonga, uma resposta que não chega, uma sensação de que o tempo está passando e nada está se movendo. E mesmo assim, você continua buscando, mesmo sem entender. Continua aqui. Até quando, Senhor? Vais te esquecer de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando pensamentos inquietos ocupam a mente e a dor se prolonga ao longo dos dias? Até quando essa angústia permanece dentro do coração? Olha para mim. Responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que o desânimo não me vença, para que a tristeza não tome conta, e para que aqueles que desejam a queda não encontrem motivo para se alegrar. Eu me volto para o teu amor. O meu coração encontra alegria na tua salvação. Eu escolho louvar, porque tu tens cuidado de mim. Este salmo revela uma experiência muito real, a sensação de que Deus está em silêncio. Não é ausência de oração, a oração continua acontecendo. Não é falta de fé, a fé ainda existe dentro do coração. Mas há um intervalo, um espaço entre o pedido e a resposta. E é nesse espaço que a inquietação cresce, porque existe expectativa de direção, de mudança, de uma resposta clara. E quando isso não acontece no tempo esperado, a dúvida começa a ocupar espaço. O questionamento se torna inevitável. Esse salmo mostra algo importante. Deus não rejeita esse tipo de pergunta. Ele acolhe. Ela faz parte de uma relação verdadeira, de alguém que continua se voltando para Ele.
mesmo sem entender o que está acontecendo. Existe algo profundo aqui. O silêncio não significa abandono. Mesmo sem resposta visível, Deus continua presente, sustentando, guardando, cuidando, ainda que isso não seja percebido de imediato. E então algo começa a mudar, não ao redor, mas dentro. O coração encontra um novo posicionamento. Não porque tudo se resolveu, mas porque escolhe confiar. E essa escolha traz um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Nem sempre aquilo que pedimos muda imediatamente. O Salmo 13 mostra algo diferente. Enquanto Davi fala com Deus, o seu olhar começa a mudar. As perguntas continuam presentes. A situação ainda não está resolvida. Mesmo assim, ele já não termina a oração no mesmo lugar onde começou. Isso acontece porque a oração não serve apenas para apresentar pedidos. Durante esse encontro com Deus, a forma de enxergar a situação também pode mudar. E aos poucos, aquilo que parecia pesado demais começa a se tornar mais leve. A preocupação já não fala tão alto. A angústia perde parte da sua força. E a esperança volta a lhe encontrar espaço. Talvez nada ao redor tenha mudado, mas existe uma diferença entre carregar tudo sem direção e colocar cada situação diante do Senhor. Por isso, vamos apresentar este momento a Deus em oração. Senhor, há perguntas dentro de mim que continuam voltando, perguntas que não se calam e que surgem principalmente em momentos de silêncio. Tu conheces cada uma delas, conheces o que tenho esperado, o que tenho pedido e aquilo que ainda não teve resposta. Por isso, olha para mim com misericórdia. Não permitas que o desânimo tome conta, nem que a dúvida afaste o meu coração de ti. Se o tempo parecer longo demais, sustenta a minha fé. Se o silêncio se tornar difícil, traz paz ao interior. Se os pensamentos começarem a se perder, traz clareza. Ensina o meu coração a permanecer firme, a confiar mesmo na incerteza, a seguir adiante, mesmo diante do que ainda não mudou. Que eu permaneça no teu amor, lembrando que o teu cuidado não depende do que consigo perceber. Fortalece o meu interior, renova a minha esperança e mantém viva a certeza de que tu estás presente, até nos momentos mais silenciosos. Amém. Se em algum momento dessa oração o seu coração decidiu continuar esperando em Deus, talvez você possa expressar isso em poucas palavras. Eu continuo esperando em ti, que a paz de Deus permaneça com você. Se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuarmos orando juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre.